Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos! Vamos começar aqui mais um episódio do Mais de Social. É aqui que eu ensino passo a passo captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado recursos. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema: Por que fazer isso te ajuda a captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG? Vamos lá, eu sempre gosto de começar a nossa live falando de 3 coisas muito importantes, porque a gente está falando o quê? De captação, a gente está falando de mobilização, a gente está falando de fazer aí um impacto social, então eu gosto de sempre estar trazendo isso para vocês entenderem muito bem isso. Então, a primeira coisa aqui é entender o que é a captação de recursos. Captação de recursos são ações planejadas, estruturadas, processo, ok? Que as organizações sem fins lucrativos fazem para fazer com que o seu objetivo seja alcançado. Claro, pensando na sua sustentabilidade financeira, ok? Segundo ponto aqui é a questão de quais recursos existem para que a gente possa fazer o nosso trabalho acontecer. Primeira coisa aqui são pessoas. As pessoas que vão estar dando seu tempo, sua habilidade, podendo ser voluntário, podendo ser funcionário, podendo ser colaborador, não sendo voluntário, mas sendo ali um divulgador, está ali junto com a instituição. Pessoas. Segunda coisa, produtos, aquilo que vem para a instituição, aquilo que a gente precisa, que às vezes a gente precisa comprar, mas que a gente ganha esse tipo de coisa. Alimentos, produtos como leite, roupas. Terceiro ponto aqui, serviços. Esse serviço pode ser um contador, um advogado, uma auditoria, é aquilo. A gente precisa, não é o nosso voluntário, tá? Não é aquela pessoa que vai estar dando uma aula, não é aquele advogado que trabalha diretamente com as famílias, mas é, de repente, aquele advogado que a gente precisa para fazer o nosso estatuto, o advogado que precisa falar com a gente em questão a ações trabalhistas, esse tipo de coisa, ok? O contador, né, que muitas das vezes a gente tem aí o problema de não ter um contador dentro do projeto e conseguir um contador parceiro que vai estar dando essa consultoria, que vai estar fazendo esse serviço de contador para o projeto, esse tipo de coisa. Quarto ponto aqui, espaço físico. O que é espaço físico? Aquilo que, como eu disse, a gente precisa para que o projeto aconteça. De repente, eu preciso de um espaço para que eu possa fazer a captação de recursos no meu projeto. Isso é, eu vou fazer um evento, precisa de um espaço. Eu vou fazer uma festa, precisa de um espaço, ok? O projeto precisa acontecer, então eu tenho uma parceria que dá o espaço para o projeto acontecer. Por exemplo, a escola cede a quadra a quadra, né, da escola para acontecer o futebol, para acontecer a capoeira, que tem no nosso projeto, só que a gente não tem um espaço físico para isso acontecer. E, por último, o recurso financeiro, aquele dinheiro que a gente precisa para pagar a conta de luz, água, telefone, esse tipo de coisa. Legal? Então, a gente falou aqui o que é captação de recurso, quais são os recursos que a gente precisa e, por último, como que eu vou conseguir esses recursos. E aí, como que eu vou conseguir são as fontes de recurso. Governo, editais, empresas, recursos internacionais, a própria instituição que vai estar aí gerando renda, fazendo uma geração de renda para o projeto, atividades como, por exemplo, geração de renda que eu falo para os dois lados, para a família que vai estar produzindo alguma coisa e uma porcentagem vem para o projeto, ou a gente vai fazer eventos e muitas coisas aí que a gente existe várias fontes de recursos, mas é só para vocês entenderem como que o projeto vai conseguir captar esse recurso para se manter. Legal? Então, a gente pensa sempre nisso. Só que, como eu disse aqui, por que a gente tem que fazer isso para a gente estar captando R$ 5.000 em 30 dias dentro do nosso projeto social? Eu não sei se vocês conhecem o filme Alice no País da Maravilha, mas acredito que muita gente conhece. Tem uma cena que é muito marcante, e é isso que a gente vai estar falando aqui hoje na nossa live. Que cena é essa? Não sei se vocês lembram, Alice fica perdida no meio de uma floresta, e ela fica lá, ai meu Deus, para onde eu vou? E tem várias placas na, numa árvore, e ela fica, gente, para onde eu vou? Qual caminho eu vou seguir? E de repente aparece o gato. Aí o gato pergunta, ela fala pro gato, só estou pensando qual caminho tomar. E o gato pergunta, isso depende de qual lugar você quer ir. E a Alice vai e responde, realmente não importa, desde que eu... Aí ele corta a frase dela e fala, então não importa qual caminho tomar. O que eu estou dizendo com isso? Gente, a gente normalmente, quando vai falar de captação de recursos, a gente fica desesperado. E a gente fala, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei se eu vou fazer um bazar, não sei se eu vou fazer um bingo, não sei se eu vou ali participar daquele edital, se eu vou para o chamamento público. A gente não sabe para onde a gente vai correr, mas a gente quer fazer. Só que a questão é, se você não sabe o que você está fazendo,
Não importa o que você vai fazer, que pode dar ou não dar certo. A questão é que você precisa ter conhecimento, você precisa saber aonde você está indo para você tomar atitudes corretas para que você consiga alcançar esse objetivo. Então, não só na captação de recursos, mas no projeto num todo. Por isso eu falo para as pessoas, é muito importante você conhecer o seu projeto para você saber realmente se você está resolvendo aquele problema social o qual você criou o seu projeto. Assim como não adianta você ficar desesperado falando que suas contas tá vencendo ou que você já está com a conta atrasada, se você não teve nenhuma ação para você conseguir fazer com que essas contas sejam pagas antecipadamente. Entendeu o sentido da coisa? E claro que você pode estar pensando aí, Débora, eu faço tanta coisa, as pessoas que não vêm aqui me dar recurso. E a questão é, será que você está fazendo as coisas corretas? Será que você está seguindo o caminho certo? Será que você tem um objetivo realmente concreto? Isso que você entenda o que você está fazendo e como você tem que estar alcançando esse objetivo. Entendeu? Então, dentro do projeto, a gente tem centenas de objetivos. Só que a gente tem que parar e desenhar qual o caminho que a gente tem que seguir para alcançar esses objetivos que a gente tem dentro do projeto social. Por isso que eu falo para as pessoas, você precisa ter o seu plano de captação de recursos. Se hoje você está com a conta atrasada, ou se você já está com a conta vencida, ou que você não tem recurso para pagar as contas futuras, é importante que você tenha seu plano de captação de recursos. Porque um plano de captação de recursos, ele já vai te dizer quais ações você tem que tomar para você ter aquele recurso necessário para o projeto acontecer. Legal? Então, primeira coisa é, o que é um plano de captação de recursos? Porque muita gente não sabe o que é um plano de captação de recursos. Então, gente, um plano de captação de recursos envolve as ações da organização, vai poder tomar para mobilizar recursos. E esses recursos são materiais, humanos e financeiro. Por isso que eu falei para vocês logo no começo, quais recursos que a gente precisa. Então, a captação de recursos não é só você captar recurso de dinheiro. Eu vou captar recurso de várias formas. Eu preciso de ter voluntário dentro do projeto, eu preciso pensar qual estratégia eu tenho que ter para que eu consiga pessoas para estar trabalhando dentro do projeto. Assim como se eu vou fazer uma campanha de alimentos, de roupas, de leite, eu preciso pensar qual estratégia que eu vou seguir para conseguir esses produtos necessários para dentro do projeto. Assim como quais ações que eu vou tomar para ter o recurso financeiro. Legal? Então é importante que a gente entenda isso. Então, para financiar o trabalho desenvolvido no projeto social, a gente precisa de ações, assim como a gente precisa também entender de como que eu vou aplicar os serviços que eu ofereço dentro do projeto social, porque não é só captar, é também entender como eu faço o próprio recurso dentro do projeto social. Legal? Então é importante a gente entender isso. O que é esse plano de captação de recursos? Segunda coisa aqui que eu vejo muito que as pessoas têm uma dificuldade muito grande é que muita gente fala: não, mas eu tenho um plano de captação de recursos, eu faço, eu sempre estou ali firme e forte junto com as pessoas. Eu já imaginei, já desenhei o plano de captação de recursos dentro do projeto. Só que muita gente confunde o plano de captação, tá? Que é aquele plano de ação que vai fazer a regularidade anual dos conselhos, como, por exemplo, Conselho da Criança, Conselho Municipal de Assistência. Então, lá tem o plano de ação, ok? Mas a gente está falando aqui de plano de ação para a captação de recursos. Então, são coisas totalmente diferentes. No plano, quando eu vou fazer um plano de ação para regularidade de conselho, como eu falei, tipo o SEMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, ou o CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, eu vou falar o quê? O que eu pretendo fazer, as minhas ações futuras. Ah, eu pretendo ter aulas de balé, eu pretendo ter capoeira, eu pretendo ter um pré-vestibular e vou atender 50 crianças. Eu vou botar uma estimativa do que eu vou fazer e a quantidade de pessoas vão poder participar dessas ações. E como que eu vou conseguir esse recurso para fazer esse projeto acontecer? Isso é meu plano de ação. Eu estou pensando no que eu vou fazer durante o ano ali. Não é planejamento, tá, gente? Anual. É o plano de ação. O que o projeto pretende fazer em relação às atividades dentro do projeto e, claro, como eu vou conseguir recurso para que essas atividades aconteçam. É muito diferente do plano de captação de recursos, que é aquele plano de ação, como que realmente eu vou fazer
E o plano de ação, como o plano de ação para regularidade, como o plano de captação de recursos, eles vão ser documentos. Só que a diferença é que esse documento do plano de captação de recursos, ele vai estar registrado informações e tarefas a serem seguidas. Basicamente, é uma lista de ações necessária para que a gente alcance nosso objetivo. E qual é o objetivo do projeto? É ter o valor X, é ter o valor Y, e através desse valor eu vou conseguir atender tantas pessoas e eu vou alcançar esse objetivo? Entendeu o sentido da coisa? Então é importante que a gente entenda a diferença que o plano de ação para os conselhos é uma coisa, é totalmente diferente do meu plano de ação para captação de recurso. Eu vou dizer ali o que eu vou fazer durante o ano para fazer as minhas atividades acontecerem, quais atividades. O outro, eu vou falar das ações necessárias para que eu consiga recursos para realizar as atividades do projeto social. Entendeu o sentido da coisa? Então é importante a gente entender isso. E aí a gente tem que pensar que é muito importante, gente, muito importante a gente ter o nosso plano de captação de recursos. Por isso que eu falo para as pessoas, gente, é importantíssimo ter um plano de captação de recurso, pois o plano de captação de recursos, ele ajuda a definir um ponto a se chegar e qual caminho a gente vai seguir. Então, é aquela coisa, se você está perdido, se você não sabe o que você vai fazer, se você fala: deixa a vida me levar, que é muitas das vezes eu falo isso para as pessoas, eu chego no projeto social, quando eu vou fazer, assim, uma consultoria, e a pessoa chega assim: Débora, eu tenho um grande problema, essa captação de recursos não acontece, as pessoas não vêm aqui, as pessoas não gostam do projeto. Aí eu paro: gente, se você não tem recurso, é porque tem um problema aí. E a captação de recursos, gente, não é o problema oficial. Existem várias coisas ali para que a captação não funcione. Entendeu? Não é as pessoas não gostarem do seu projeto. Às vezes as pessoas nem sabem da existência do seu projeto. Então, por isso que elas não estão chegando até você. Por isso que é importante a gente entender que na captação de recursos são ações planejadas, estruturadas, estratégias para conseguir recurso. Só que eu estou falando o quê? O conseguir recurso não é só eu ir atrás desse recurso. Eu vou fazer ações para as pessoas virem até a instituição. Por isso que eu falo, às vezes a doação chega. Por que a doação vai chegar dentro do projeto social? Porque eu fiz ações que causaram esse efeito para que pessoas que eu não chegasse lá e fizesse, por exemplo, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de uma forma de captar recurso, que é o face to face, que é o cara a cara, que é você estar na rua, com uma prancheta, abordando pessoas, perguntando se você conhece o projeto social. Então, esse cara a cara, que é uma atividade, é uma ação de captação que muitas instituições fazem, eu vejo que agora a gente vê um pouco menos, porque é por causa de questão de pandemia, questão, né, do isolamento, e agora está voltando à nossa realidade. Mas antes de 2020, as coisas eram. Eu via muitos projetos na rua, via pessoas falando: olha, gente, projeto tal, você conhece, abordando mesmo as pessoas. E acontecia o quê? Aquela abordagem, a pessoa falava nome, telefone, às vezes a pessoa já falava ali, já doava naquele momento. Então, assim, eu estou fazendo uma ação para que a pessoa me conheça e aborde e que ela me dê o recurso. Mas talvez eu nem precise fazer isso. Eu tendo uma boa comunicação, eu falando do projeto, as pessoas gostando do projeto, as pessoas vão espalhar automaticamente sobre o meu projeto e essa pessoa que escutou sobre o meu projeto vai chegar lá e doar para o meu projeto. Eu, na verdade, eu não fiz nem ação nenhuma para captar essa pessoa. Outras pessoas se mobilizaram, foram lá, conversaram, falaram bem sobre o projeto, essa pessoa resolveu doar para mim. Então, olha só, como a captação de recursos não é só eu ir atrás das pessoas, é eu fazer ações que vão fazer com que as pessoas que não foram nos meus eventos, não foram, eu não me conhecem, não fui captar de empresa, venham até mim também. Então, é muito além de só simplesmente ir lá captar através de digitais, captar de face to face, captar de eventos, é muito além, tá bom? Então, é muito importante, tá? É muito importante ter um plano de captação de recursos dentro da nossa ONG para a gente captar R$ 5.000 por mês. E é importante porque ele vai nos ajudar a definir um ponto a se chegar e qual caminho a gente vai trilhar. Legal? Por isso que a instituição tem que ser referência. Por exemplo, né, se eu quero ser uma referência do trabalho que eu faço, eu vou ter que fazer algumas coisas. Eu preciso fazer um plano para que as pessoas, daqui a 2, 3 anos, entendam
que eu sou uma boa instituição e que todas elas têm que me procurar. Assim como, se eu falar, eu quero que daqui a 3, 4 anos, eu quero estar atendendo 100 crianças. Então, se eu falo que eu quero atender daqui a 5 anos 100 crianças, eu já atendo 20, eu tenho que ter um plano, um bom plano, para saber as etapas, quais eu vou as etapas, como vou definir as estratégias para que daqui a 5 anos eu tenha 100 crianças. Como daqui a 5 anos eu me torne uma referência dentro do meu município. Então, olha só, eu vou desenhar uma estratégia, eu vou desenhar um plano para que eu possa atingir o meu objetivo. Por isso que isso é importante, você ter um plano de captação de recursos. Porque não é simplesmente você falar, deixa a vida me levar. Não é você falar, as coisas não estão acontecendo porque as pessoas não gostam de mim. As coisas às vezes não estão acontecendo porque você não está fazendo ações para que as coisas realmente aconteçam, ok? Por isso, gente, que é importantíssimo a gente entender que para que o seu projeto ele tenha recursos e possa resolver, amenizar aquele problema social o qual ele foi criado, a gente precisa ter sim um documento que a gente nos oriente, ok? Que a gente entenda, um documento que a gente possa visualizar do que a gente está fazendo e se realmente a gente está conseguindo fazer aquilo que a gente planejou para que a gente possa realmente atingir aquele objetivo. Então, ele vai traçar metas, ele vai ver um monte de coisa ali para que eu consiga atingir o meu objetivo. E aí você pode falar, Débora, você está falando de um monte de coisa. Para fazer um plano, eu vou ter que saber um monte de coisa. Não é saber um monte de coisa, mas a gente vai seguir alguns passo a passo aqui, passo a passo, para que você possa fazer aí na sua instituição esse plano de captação de recursos. Legal? Então, primeiro passo aqui que a gente tem que fazer é entender o projeto. Débora, eu já entendo meu projeto. Não, gente, é importante a gente entender o projeto, porque tudo sai do projeto. Como eu disse para vocês aqui, eu estou falando de captação de recursos, mas na verdade eu falo muito sobre mobilização, pessoas. Eu falo muito da questão da instituição entender o que ela faz, então é de dentro para fora. Eu não tenho que olhar lá fora 100%, porque quem vai me dar recursos são as pessoas que estão lá fora, são as empresas. Mas eu preciso que as pessoas entendam o que está se passando aqui dentro. Então é aquela coisa, se eu não tiver bem estruturada, se eu não tiver as coisas da forma correta, se as pessoas que estão perto de mim, que estão ali dentro do projeto, não souberem o que eu faço, como eu faço, porque eu faço, fica difícil para quem não me conhece saber sobre isso. Então, primeiro ponto, eu tenho que entender o que eu faço. Eu tenho que entender o projeto. Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas, o porquê o seu projeto foi criado. É importante eu entender isso, porque se eu não entender por que meu projeto foi criado, que tem a ver com qual é o problema social que eu estou querendo amenizar, que eu estou querendo acabar, fica difícil. Porque muita gente fala assim, eu tenho um projeto de dança. Eu vejo muitos projetos assim. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com um rapaz que ele ia entrar no nosso método, que é o método mais D, que é o nosso método que a gente ensina tudo, praticamente do ponto A ao ponto B, aquele teu caminho direitinho para você ser uma ONG certa, para você captar recursos, para você ter a sua sustentabilidade, para você fazer o impacto social, que esse é o nosso método. Ele perguntou para mim, não, eu faço um trabalho maravilhoso aqui na minha comunidade, ele está até com a gente hoje, maravilhoso, e a gente está impactando muitas crianças, muitas famílias, com um projeto que a gente faz, que é um projeto de dança. Falei, pô, legal, que não sei o que lá. Então a gente viu que essas crianças que ficavam ociosas em casa, que ficavam na rua, assim, brincando, que não faziam nada, a gente resolveu dar um espaço de lazer para elas. Aí eu falei, tá, um espaço de lazer. Mas você tirou as crianças das suas casas, você tirou as crianças da rua para dar um espaço de lazer? Tipo, você sabe se realmente o espaço de lazer faz a diferença na vida dessas crianças? Não, mas se a gente não tivesse esse nosso espaço de lazer ensinando dança, elas estariam em casa sem fazer nada. Eu falei, cara, tu sabe se elas não queriam fazer nada dentro da casa delas? De repente elas queriam só ficar vendo televisão, ou ficar na praça brincando, ser criança, não queria vir para o projeto. Mas na verdade não era isso que ele estava vendo. Ele estava vendo que as crianças, aqueles jovens, meninos e meninas, ele na comunidade, ociosos, eles estavam mais aptos de entrar no mundo das drogas. Eles estavam mais aptos a entrar na criminalidade.
As meninas estavam mais aptas a ser mães cedo. Então ele estava vendo problemas que, na verdade, ele achava que a criança só ia estar lá ociosa e não queria fazer nada. Não, essa ociosidade que ele estava vendo, na verdade, era a possibilidade dessa criança seguir um caminho errado. Só que ele não conseguia abordar isso, ele não conseguia falar isso para as pessoas. Ele falava simplesmente que crianças ociosas estavam ali, ele criou o projeto porque ele não queria que as crianças ficassem em casa sem fazer nada para ninguém. Não, então essa é a questão. Se eu não conheço o meu projeto, se eu não conheço o problema de 12, 13 anos, não aconteça isso, porque na comunidade, muitas das vezes, 12, 13 anos já está tendo filho. Não, o meu projeto foi criado para que esses jovens, essas meninas, elas não tenham filho com 12, 13 anos, que elas sejam crianças, que elas tenham uma perspectiva de vida, de terminar um colégio, de fazer uma faculdade, de ser bem empregadas. Então, meu objetivo é esse, fazer com que meninas não engravidem na adolescência. Então, eu fiz um projeto direcionado para a parte educacional, cultural. Entendeu o X da coisa? Eu estou resolvendo um problema, gravidez na adolescência. Não só a gravidez, mas doenças sexualmente transmissíveis na adolescência. Entendeu o X da coisa? Então eu preciso conhecer o meu projeto. Assim como é importante eu entender qual é a área de atuação, porque muitas das vezes eu nem sei, na verdade, nem o que eu faço. Ah, eu sou um projeto social, é assistência. Tá, legal. Mas tem saúde, tem educação. Entendeu o X da coisa? Tem a questão dos direitos. Então eu preciso saber qual é a área de atuação também que o meu projeto está. Eu preciso entender quais são as outras organizações que estão perto de mim que fazem o mesmo trabalho do que o meu. E eu não estou dizendo para eu ficar melhor do que essas organizações, mas para que eu possa trabalhar em rede, que elas possam agregar valores ao meu projeto social. Entendeu? É importante eu estar entendendo isso. É importante que a gente faça um diagnóstico, entender quem é que está em nosso entorno, quem que está naquele entorno de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 100 metros. É importante a gente entender. É importante que a gente entenda, nesse diagnóstico que a gente está fazendo aqui, que se realmente o que a gente faz está impactando nessas crianças, nessa família, no meu bairro. Eu tenho que entender quais são os meus objetivos específicos. Que muitas das vezes a pessoa fala assim: não, eu tirei a criança lá de ficar ocioso. Tá, legal. Mas qual é o meu objetivo com o meu projeto social? É diminuir a criminalidade? Legal. Mas além de diminuir a criminalidade, o que eu vou fazer? De repente, aquela questão, poxa, eu vou diminuir a criminalidade, mas eu vou estar dando o quê? Educação para essa criança. Esse jovem vai aprender a ler e escrever, que está muito difícil. Tem criança de 12 anos que não sabe ler direito. E o projeto está ensinando a ler e escrever, a contar, a essa criança saber, entendeu? Argumentar. Legal. A gente está ensinando aqui essas crianças, esses jovens, uma profissão. Então, olha só, e nisso que eu estou falando de objetivo geral, objetivo específico, eu vou pensar também nas minhas metas. Se eu estou atendendo 100 crianças, quantas crianças eu quero que, quantos jovens, né, que estão dentro do projeto, entrem no mercado de trabalho? Quantos jovens, que eu estou falando de educação, eles tenham notas de qualidade? E não só nota, mas que também essas notas estejam compatíveis com o seu conhecimento. Porque às vezes a criança tira 10, mas não sabe de nada. É só copiou e colou. Então, a gente também tem que ter metas dentro do nosso projeto para que a gente possa mostrar resultado. Isso, gente, é conhecer projeto social. Isso tem a ver com o nosso plano de captação de recursos. Porque se eu não conheço o meu projeto, como que eu vou apresentar ele para as pessoas? Entendeu o sentido da coisa? Então, é importante eu conhecer o projeto. É importante eu saber o que ele faz, como ele faz, para quem ele faz. Quem está dentro desse projeto? Quais são as atividades que a gente faz? Quais são os resultados que o projeto tem com essas atividades? Isso tem a ver com captação de recursos. Porque se eu não sei o que eu faço, como eu faço, com quem eu faço, fica difícil de, como às vezes eu falo para as pessoas, a gente está vendendo uma coisa. É uma palavra forte, é uma palavra forte. Mas aquela pessoa que vai estar lendo o seu projeto, o seu plano de trabalho, naquele edital que você participou, você tem que fazer com que ele entenda o que é o seu projeto. E ele vai comprar o seu projeto, porque ele vai pagar para que você continue fazendo o seu trabalho. Entendeu isso da coisa? A gente está fazendo o quê? A gente fala com investidores da transformação.
Aquela mulher que te dá R$ 50, que te dá R$ 10 mensalmente para o projeto acontecer, aquele homem que vai no seu projeto de da lata de leite, ele é um investidor da transformação. E investidor tem a ver com dinheiro, tem a ver de estar dando alguma coisa para você transformar, que vai ser positiva para você e que também vai ser positivo para ele. E por isso que eu falo, a gente tem que saber quem é o nosso projeto, a gente tem que entender o nosso projeto, porque a gente vende ele para as pessoas. A gente vende uma ideia, a gente vende um propósito, a gente vende uma causa, para que essas pessoas, que é num todo, que eu falo de pessoas, não importa qual é a fonte de recurso que você vai captar, elas têm que entender quem é você, para que elas possam colaborar com o seu projeto, para que ele aconteça e transforme mais vidas. Entendeu o sentido da coisa? Então, o primeiro passo aqui que a gente tem que fazer, para que a gente tem que entender, é entender o nosso projeto social. Se você quer captar realmente, o nosso plano de ação para a captação de recurso começa com você entendendo o seu projeto. O que ele faz, como ele faz, para quem ele faz, quais são os seus objetivos específicos, quais são os resultados que ele tem, quais são as metas que ele tem. Entendeu? Segundo ponto aqui, segundo passo que a gente tem aqui, é entender onde podemos buscar esses recursos. Então, assim, onde que podemos buscar significa quais são as fontes de recursos que existem. E claro que não é só a gente ter a fonte. Ah, tá lá, editais, emendas parlamentares. Exemplo, tá? Emendas parlamentares, editais, empresas, eu vou falar com empresas, recursos internacionais. Olha, tem um leque de opções, mas não adianta só a gente saber que existe. A gente precisa entender como vai captar essa fonte de recurso. Primeiro passo é entender que existe. Segundo passo é saber captar esta fonte. Não adianta só falar, tem editais, tá? Deixa eu dar para você as fontes que a gente vai botar aqui. Indivíduos, tá? Que é pessoas físicas, empresas, fundações internacionais e nacionais, instituições religiosas, o governo, projetos de geração de renda, que é a instituição que vai estar fazendo seu próprio recurso. Então, assim, a gente tem essas formas da gente captar, entendeu? Eu vou pegar com pessoas, com empresa, com fundações, com instituições religiosas, com governo e com o próprio projeto de geração de renda da instituição, que é a própria instituição que faz. Então, dentro dessas 6 opções aqui que eu dei para vocês, a gente vai ter um leque realmente de fontes de recursos. E a gente tem que entender como a gente vai captar essas fontes. Porque eu falo, tem empresas. Uma empresa X abriu um edital. Exemplo, a gente vê um monte de empresa que abre editais aí. Algumas empresas abrem por abrir, que elas vão dar o seu recurso próprio, e tem empresas que abrem, que estão vinculadas com as leis de incentivo, ok? Duas coisas diferentes. E aí aquela questão, eu preciso saber escrever um projeto. O projeto não é só escrever um projeto, o projeto tem todo um contexto por trás, que a gente vai poder fazer uma live exclusivamente sobre projeto. Mas não é só falar, eu vou escrever o projeto. Vai estar lá um questionário, é só responder. Não é só isso, gente. Não é só isso. Tem que fazer um projeto, que projeto já sei como é que é. Objetivo geral, objetivo específico, justificativa, metodologia, orçamento. Não é só isso. Não é só isso, gente. Então não é só você falar, não, eu sei escrever projeto. Projeto precisa saber realmente escrever. E não é só escrever. Você precisa saber o que cada tópico é. Porque às vezes a pessoa escreve belíssimamente bem, mas escreve coisa com coisa. Entendeu o da coisa? Então não é só escrever um projeto, você tem que saber como escrever um projeto. Você tem que entender para quem você está escrevendo. Você tem que entender o que as pessoas realmente estão querendo com esse projeto, o qual você vai realizar. Tem todo um contexto por trás. Você não vai só falar com uma empresa. Você tem que saber quem é essa empresa. Por que ela faz esse tipo de serviço? Porque ela quer ter colaborar com um projeto social. Então, assim, não é só você chegar e falar com a empresa, precisa saber como captar recurso com a empresa. E não é como qualquer coisa. Captar de empresa é como captar com qualquer outra coisa. Eu capto de empresa, já captei com a empresa X, Y e Z.
Tá? Será que realmente tem só um script? Ou será que a gente muda alguma coisa para falar com a empresa e com a outra empresa? Tem todo um contexto. Então é importante você saber as fontes de recursos e saber como captar dessas fontes de recursos. Legal? Então, outra coisa que a gente tem que pensar aqui é criar as estratégias. Isso mesmo, criar as estratégias para captar. O que é criar estratégia, gente? Como eu gosto de dizer, a gente não é somente a captação. A captação ela não trabalha sozinha, ela vai trabalhar junto com um todo. A captação é uma peça do projeto social. Eu gosto sempre de falar para as pessoas que o projeto social é um sistema vivo. Tudo está conectado. A captação de recursos, os resultados, o a administração, o financeiro, tá tudo junto, gente. Se algum ponto tiver falho, vai dar ruim. Por isso que as pessoas falam: "Meu problema está na captação de recursos". Não está só na captação de recursos, porque as estratégias, elas vão influenciar na sua captação de recursos. Por exemplo, quando eu falo de você ter um Facebook e um Instagram, não é só ter um Facebook e Instagram, é você ter conteúdos de valor no Facebook e Instagram. É você ter uma boa comunicação e um bom marketing. Porque não é só falar, não, ter Facebook, Instagram. Não é só isso. Precisa de conteúdo de valor. Precisa de realmente você saber quem é o seu projeto para você colocar coisas relacionadas ao seu projeto e relacionadas ao seu propósito. Entendeu? Relacionada à sua causa. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu trabalho com crianças". Tá, mas é o quê? Saúde, assistência, educação, direitos. Isso vai influenciar na sua comunicação. Porque se você fala só com crianças, não, eu falo de educação. Gente, tem um leque de coisas falando sobre educação. Mudam-se leis, tem PE chegando aí. Tem a questão de não só educação, mas a gente tem a questão da educação da criança para que ela tenha uma boa saúde. Estava aberto, está tendo aí a questão da vacinação. Tem que botar lá para sua criança, porque isso tem a ver com educação. Vacinação é saúde. Se a criança não estiver bem, fisicamente, psicologicamente, ela também não vai aprender direito. Gente, tudo está conectado. E às vezes você não fala nada para as pessoas do seu projeto social. Entendeu o sentido da coisa? Você não se comunica nem com os seus beneficiários e você não se comunica nem com o seu doador. Então é importante você entender o projeto social, a sua causa, entender aonde você está, para que você tenha uma comunicação de valor. Legal? Outra estratégia aqui é a questão de relacionamento. As redes sociais, gente, é engajamento. Não é só você colocar conteúdo, as pessoas têm que gostar do seu conteúdo, as pessoas têm que curtir, as pessoas têm que compartilhar, as pessoas têm que comentar. Se não está tendo nada disso, é porque o teu conteúdo não é de valor para essas pessoas que estão seguindo você. E se realmente elas estão seguindo você. Entendeu o sentido da coisa? Porque tudo isso, gente, se conecta para a sua captação de recursos. Se conecta para que você consiga mais recurso para você manter o projeto e ter mais resultados com as pessoas o qual você está atendendo. Você precisa fazer o quê? Eventos para arrecadação e eventos para criar credibilidade, visibilidade e engajamento. Isso são estratégias. Hoje, eu vou fazer uma apresentação na praça pública. Por quê? De repente, você não vai querer arrecadar nada, porque você está fazendo uma apresentação do projeto. Conhecer as crianças do projeto, conhecer o projeto, mostrar que o projeto faz. As pessoas vão começar a conhecer você, as pessoas vão querer saber quem é você. Isso é o quê? Visibilidade, engajamento, é interesse. Entendeu da coisa? Isso são estratégias. Ter um site, gente. Comunicação e informação em um só lugar. Como assim, Débora? Gente, tendo um site que pode ser um site gratuito, é só você pesquisar na internet que você consegue fazer um site gratuito para sua instituição, vai estar lá as informações, quem é você, quais são as atividades, onde você está localizado, como as pessoas podem entrar em contato, como que as pessoas podem doar para o seu projeto. Cadê o relatório de atividade? Cadê o plano de ação? Quem são as pessoas que estão dentro do seu projeto social? Olha só, está tudo em um lugar só, com várias informações úteis, ok? Sobre o seu projeto, sobre quem ele é, como ele faz, com quem ele faz. Está ali informações úteis, diretas, num só lugar. Isso são estratégias para você aí fazer a sua captação de recursos acontecer.
ok? Então é importante, gente. Existem diversas razões para a gente pensar em captar recursos. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui da questão, como eu falei, você pode captar do governo, você pode captar de empresas, de instituições religiosas, mas vou focar aqui rapidinho para vocês, só para a gente pensar aqui em captar de pessoas. A gente capta de pessoas, sim, todas são pessoas. Quem vai estar lendo o seu projeto lá naquele edital é uma pessoa. Quem vai estar lendo o seu plano de trabalho para um chamamento público é uma pessoa, entendeu? Tudo tem a ver com pessoas. Mas se eu vou captar essa pessoa diretamente, fazer um face to face, fazer essa pessoa ir no meu evento, então captar ali com uma campanha de arrecadação, com uma campanha de crowdfunding, de repente com uma campanha de ser um doador mensal. Então, assim, eu vou captar pessoas. Então, para eu entender um pouco dessas pessoas, eu tenho que entender que há diversos motivos das pessoas serem doadoras. Vários motivos das pessoas acreditarem no projeto social. Então, é importante que a gente entender que quando uma pessoa acredita na causa, ela se simpatiza com aquele projeto, ela tende a doar para o projeto social. Às vezes as pessoas se acham que o projeto, acham não, né, estão ali porque o projeto é legal, que o projeto ele está ali junto com crianças, que conecta esse doador, ele vai estar doando para você. O desejo de fazer o bem ao próximo conecta você com o doador, com o voluntário. Entendeu da coisa? Então a gente tem que entender como que a gente se conecta com as pessoas. É muito importante. Muitas das vezes a gente pensa na captação de recursos simplesmente de sair pedindo dinheiro. Mas a gente tem que entender que a gente fala com pessoas. E se você reparar nas estratégias que eu disse para vocês aqui, o tempo todo envolve ter relacionamento com pessoas. As pessoas precisam saber quem é seu projeto, o que ele faz, quanto ele gasta, quem está ali contribuindo para mudar a vida dessas pessoas, desses animais, entendeu? As pessoas têm que saber que o projeto está ali para fazer a mudança da vida daqueles indivíduos. E que a mudança da vida daqueles indivíduos também vai afetar a vida daquele seu doador. Por isso que a gente tem que pensar, somos investidores da transformação. Quando a gente doa para fazer o quê? Um impacto social, que quer dizer que vai impactar a sociedade num todo. Então é importante a gente falar com os nossos doadores, é importante a gente falar com as pessoas, é importante que elas entendam a existência do projeto e o quanto ele é importante. Por isso que eu falo para as pessoas, se você quer recurso hoje no seu projeto social, esteja conectado com as pessoas que estão dentro do seu projeto. É muito mais fácil quem está dentro do ar do que quem está fora. Então, se conecte com seus doadores, se conecte com seus beneficiários, se conecte com quem está em torno do seu projeto. Porque essas pessoas são muito mais propícias de doar para você, porque já te conhecem, do que pessoas fora do seu projeto social. Então, esteja conectado cada vez mais com as pessoas que estão perto de você, porque essa sua rede vai fazer com que outras pessoas conheçam o seu projeto social, ok? Gente, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês aí. E claro, perguntem, comentem, divulguem, fale com a gente cada vez mais, para que a gente possa dar conteúdo de valores e tirar a dúvida de vocês. Porque talvez a sua dúvida aí seja a dúvida de outras pessoas. Então pergunte, comente, passe aqui os nossos vídeos para outras pessoas, para que saibam que a gente está aqui passando conteúdo para vocês cada dia melhor, para que vocês possam fazer o bem, bem feito. Legal? Faça a transformação social de qualidade. Realmente tenha um impacto desejado, um impacto verdadeiro com o seu projeto social. Gratidão pela presença de todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.